Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. A unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro no Senhor, rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros, como façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há esperança para a qual vocês foram chamados, e uma só. Deixa eu ver se eu errei aqui. Chamados é uma só, desculpa, né? É uma só, é analfabeto aqui. Chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do mistério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à plenitude, e chegamos à maturidade, atingindo medida de plenitude de Cristo. O propósito é que não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, dele. Todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Pai, eu me lembro na tua presença, agradecendo por essa palavra. Muito obrigado pela tua misericórdia e graça que me pessoa, que não seja mais teu Espírito Santo em mim, Pai. Mas trazer essa palavra, que ela traduza em amor ao coração dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Poder sentar, amados. Davi, se puder de ligar. Chile. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Amados, apesar do filmezinho ser um filmezinho com conotação administrativa, de colaboração em grupo, eu trouxe ele aqui para a gente representar a unidade. A unidade em Cristo. Veja bem, a gente tem a dificuldade, hoje em dia principalmente, a gente tem a dificuldade de viver em grupo. A gente tem uma comunicação hoje muito ampla, porque, convenhamos, né? O que mais se modernizou nos últimos milhões de anos foi a comunicação, foi a informação. Porque dizem que a gente vive em uma sociedade moderna, né? Mas já parou para pensar que há 100 anos, há 1000 anos, o homem tinha cabeça, 2 orelhas, 2 olhos, um nariz, tinha raiva. Vamos botar 6.000 anos, 10.000 anos. Continuamos usando o banheiro, fazendo xixi, número 2. Continuamos morrendo, continuamos respirando. Modernizou alguma coisa na gente? Não, a gente continua a mesma coisa. Há anos e anos. O que modernizou? A informação.
Agora, antigamente, você para falar com uma pessoa do outro lado do mundo era uma tristeza. Eu não sei que vocês começou na informática, eu comecei a informática quando ela estava engatinhando, em 95. Em 95 eu ganhei meu primeiro computador, mas não foi meu pai que deu não, foi a Maria que era para me trabalhar, aprender a trabalhar na marra. 95, para quê? Para consertar computador, reprogramar e configurar. Não sabia nada, tive que aprender tudo. Mas de lá para cá, houve uma modernização absurda. Uma modernização que a gente olha, essa informação está chegando ao vivo. Gente, olha, você pensa, no celular isso aqui, uma conversa no Japão, automática aqui. Gente, que nasceu de 2000, isso é novidade, tá, gente? Informação é. Mas é a única coisa que a gente percebe que desenvolveu. Informação. Outro parceiro, o avião, o carro, não, mas isso aí não foi evolução, foi mais desenvolvimento econômico, conforto. Mas o que mais realmente há um desenvolvimento, há um crescimento, é a informação. A gente continua mesmo. E a gente tem dificuldade em viver em unidade. A gente tem muita dificuldade em viver em unidade. E isso não é de hoje, tá, gente? É lá no Éden. Quando o homem e a mulher pecaram, a primeira coisa que o homem falou foi: a mulher que tu me deste. Era osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora é a mulher que tu me deste. Opa, peraí. A mulher saiu de você. Como é a mulher que tu me deste? Agora não se reconhecem mais um no outro. O homem não se reconhece com a mulher e a mulher não se reconhece mais no homem. E o que aconteceu com isso? Aconteceu essa fragmentação da unidade. Onde Adão era o homem e a mulher, agora Adão não é mais homem e mulher. Adão é apenas o homem, a mulher se chama Eva. E a mulher se chamando Eva e o homem se chamando Adão, trouxe uma configuração nova. Qual é essa configuração? Onde a unidade se transformou em individualidade. Na qual o mais interessante sou eu penso melhor que você, eu sou maior do que você, eu sou mais forte que você, eu sou mais rico do que você. Logo, você me deve submissão. Você me deve submissão por quê? Eu consigo caçar melhor do que você. Você tem que ficar em casa cozinhando. Mas você também não sabe cozinhar, né? Então, por que essa divisão? Mas é isso que aconteceu. E isso de lá para cá trouxe para nós, para o servo de Deus, pessoal, para os seres humanos, uma grande dificuldade de se ver no outro, se ver no grupo, se enxergar como outro. E aí, ocorre que às vezes a gente está querendo a morte do irmão, ou raiva do irmão, e se esquece que ele sou eu, e eu sou ele. Essa é a unidade de Cristo. Que nós somos um. Porque só existe um corpo, um só Espírito, um só Deus. Não existe os judeus que colocam isso muito bem, eles colocam o seguinte, que na Segunda Guerra Mundial, eles falam que morreram 6 milhões de judeus. Tem uns rabinos que eles são mais interessantes, ele fala o seguinte: não morreu 6 milhões de judeus. Morreu um judeu 6 milhões de vezes. Interessante essa visão, né? Morreu um judeu 6 milhões de vezes. Cada vez que morre um, mas essa é a ideia de Deus. Essa é a ideia de Cristo. É que cada vez que morra um de nós, a gente morre também. É o que está falando aqui na palavra. Cada vez que morre um de nós, a gente morre também junto com ele. Por quê? Porque é uma unidade. É uma unidade em potencial, uma unidade em concretude em Cristo, onde somos um só corpo. A igreja de Cristo, ela tem vindo há 2000 anos. 2026, né? Se for botar no calendário gregoriano. 2026 anos sendo perseguida. 2026 anos. Desde Cristo para cá, é sempre perseguição. É sempre morte. Até porque a gente tem a tendência de acreditar que o evangelho foi sempre isso aqui. A gente sentado, o pastor pregando e vocês ouvindo. Na realidade não houve isso. Nem sempre foi assim. E até hoje não é assim. A gente dá graças a Deus porque estamos num ambiente saudável,
Apesar de ter gente bebendo aqui, a gente está tranquilo aqui, não tem problema nenhum. A gente pode sair, a irmã foi lá, evangelizou. Foi agredida? Não. Por quê? Porque a gente está num país ocidental que o evangelho é pregado. Só que isso não é a realidade de todos os países. Tem países que, se a gente tiver com a porta aberta, a polícia vai entrar aqui e vai nos chicotear. Tem países que, se você tiver uma Bíblia, você pode se morrer. Ainda há pouco, um pastor iraniano morreu. Porque não quis rejeitar a fé cristã. Entendeu? Então, a igreja não tem essa perseguição antes. Mas como é que essa igreja se manteve? Como é que essa igreja se manteve 2000 anos? Ela se manteve pela unidade. Ela se manteve pela unidade. Porque a igreja que veio, ela entendeu que ela é uma só. Ah, mas aí teve a igreja católica, teve os batistas, anabatistas, que vieram destruir. Não, gente, isso é só instituição, isso não é igreja. E me vem não é igreja, me vem é instituição. Assembleia de Deus não é igreja, Assembleia de Deus é uma instituição. Batista não é igreja, Batista é uma instituição. Desencana isso. Porque vocês percebem que Paulo fala sempre assim: a igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Ele não fala a igreja de fulano de tal. A igreja que se reúne, porque a reunião é nossa. Quem é que Cristo vai trazer? Ele vai trazer bateria? Carro? Vai trazer baqueta? Vai ter mesa? Não vai fazer nada disso. Cristo não vai levar nada disso. Cristo vai levar a igreja. Quem somos nós? A unidade de Cristo. Tranquilo? Entenderam? Estão entendendo? Dá para entender? Então, a gente está num processo de unificação e separação a tempo. Porque a gente acredita que todo mundo que estão na igreja é de Cristo, e não é verdade. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Não. A igreja está aqui. Ah, na igreja católica também pode ter igreja lá. Está iludida ou está adorando, mas ele tem um coração de Cristo. Porque tem gente da igreja católica que vai e adora Cristo. Ah, não vai? Tem, por isso que a gente vai trazer, a irmã quando traz o prospecto de evangelização, o que ela está dizendo assim? Olha, tem um povo ali que também acredita no que tu acredita. Olha, sai disso aí, vem pra cá. Vamos conversar um pouquinho mais. Por quê? Porque isso é repetição. Tem um povo aí que... Então, o que acontece com isso? Pessoas se convertem ao evangelho de Cristo. Tudo bem que algumas igrejas estão se convertendo, mas a gente está aqui nesse espaço justamente para convergir a Cristo. Como é isso? Meu irmão que está cego, agora ele vem, olha, vem para cá, vamos estar dizendo para você quem é Cristo. Ah, não, porque eu não gosto de igreja evangélica. Então, não estou querendo ir para a igreja evangélica. Eu quero que você venha para Cristo. Porque Cristo é tudo em todos, gente. A igreja, ela pode estar aqui, mas ela pode não estar, pode estar ali. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo aqui? A gente está justamente fazendo isso, ponderando isso. Crescendo e amadurecendo, como a palavra fala. Amadurecer em Cristo, porque é assim que funciona, em unidade. Não é isso que ele está pedindo? E aí? Ele inicia como prisioneiro do Senhor, rogo que viva de maneira digna da vocação que recebeu. Uau! Mas a gente não é livre? Não tem livre-arbítrio? Como é que a gente é prisioneiro do Senhor? Como é que funciona isso? Você está dizendo que você me disse que eu sou livre, agora eu sou prisioneiro do Senhor? É porque a liberdade em Cristo é a melhor prisão que você vai ter na sua vida. Porque você é livre para entrar e sair. O cadeado está aberto. Você pode chegar, entrar e sair a hora que você quiser. Melhor, tá? E sair. Por quê? Porque você vai procurar gente no inferno. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente tem esse livre-arbítrio para chegar lá, tomar de... Olha, vamos arrombar essa porta e trazer para a igreja. E entrar e sair. Porque estamos presos aonde? Em Cristo. Tem uma âncora. Olha, é como um navio, tá? O Cristo é como esse navio. O navio, para ele parar no mar, tem que ter uma âncora e ter uma corrente muito grossa, dependendo do navio, né? Então, Jesus é essa âncora
Que você pode fazer o que você bem entender, mas tem uma âncora. Mas só que tem um padrão? Tem um padrão sim. Qual o padrão? O padrão que você é acostumado a fazer, ao seu viver, seu dia a dia. Qual é o seu padrão de vida? Você mata todo dia alguém? Você rouba, furta? Você entendendo que não é difícil? Que a dificuldade nossa é negarmos a nós mesmos? E olha que é bastante interessante, porque Deus não disse que você não vai pecar. Deus disse que você vai continuar pecando. O que você não tem que dar asa a esse pecado? O controle é onde? Não é no seu pensamento, você não controla o pensamento, é no seu desejo, é na sua atividade. Você vai bater nesse sujeito, por quê? Você quem? Se converta, quem é você para agredir alguém? O nosso Deus apanhou no rosto, deu ao outro lado, sofreu chicote e não reclamou, foi pro Gólgota e chegou lá e foi crucificado. Você já passou por isso para querer agredir alguém? Hein? Já passou? Pela metade, 1/3, 1/1000, pronto, vou falar 1/1000. Não passa, amados. Nosso padrão de vida não deixa a gente sofrer isso tudo. Deus já disse assim, olha, você não precisa fazer nada, seu pecado já foi perdoado. Calma, você não tem que estar usurpando de coisas que você... porque eu nasci assim, eu não consigo... Não, Deus está contigo. Então, o Paulo, ele vem trazer para a gente como se processa a nossa unidade. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Olha só! Suportando uns aos outros com amor. É essa unidade. Não é você querer ser você. Não, com certeza você vai querer ser você. Mas não é que você ser sozinho, ser um indivíduo, ser uma gota d'água fora do oceano. Porque uma gota d'água fora do oceano é uma gota d'água, já não é mais no oceano. Ela perdeu a unidade. Ela saiu do oceano, é uma gota d'água. Mas dentro do oceano, ela é o oceano. Pode ser a menor gota que for, mas ela continua com o nome de oceano. Faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que unidade maravilhosa. Se unido pela paz. E que paz é essa? A paz mundial? A guerra mundial? Não, a paz entre você e eu. A paz entre você e seu marido. A paz entre você e seu vizinho. A paz entre você na escola. A paz você com seu irmão. É a paz que você diz, olha, essa paz pequena é que transforma na paz maior. É essa paz que nos traz a paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês chamados, assim como a esperança ao qual vocês foram chamados, é uma só paz, um só Espírito e uma só esperança. Unidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu vou ensinar vocês a passar de orar. Ninguém sabe orar, né? Porque a gente tem a tendência de acreditar que quando a gente ora, fala a verdade. Quando a gente vai orar, o que a gente acredita? A gente fecha os olhos e olha para cima. Por que a gente olha para cima, a gente fecha os olhos e pensa na língua de cima? É porque a gente não acredita que Deus está em nós. Porque na realidade, Ele está em nós. Ele não está fora. O Espírito Santo diz, olha, eu estou dentro, vocês estão orando, para quem para cima? Não, vocês oram para vocês. Olha, o Espírito Santo está em vocês, transformando de glória em glória o tempo todo, dia à noite, com gemidos inexprimíveis, misericórdia. Até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vou ler de novo. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pergunta para mim, o que eu ganho com isso?
chegando à plenitude, à unidade. Vocês viram aquele filmezinho? É uma ilustração. É uma ilustração. Você sozinho, você sozinha, vocês estão propensos a ser enganado, ludibriado, humilhado, escravizado. Sozinho é horrível. Por quê? O diabo, o nosso inimigo, ele anda ao redor, procurando uma brecha que ele possa entrar em você. Você sozinho, você está sujeito ao diabo. Porque Cristo disse, aonde dois ou mais. Você acredita que sozinho vai conseguir segurar as hostes malignas? Não vai. A oração em jejum, ele vai sim. Porque na hora da oração em jejum, você vai estar sozinha. Ah, mas Deus vai estar comigo. Olha, se você está dizendo que Deus, você sozinha, está com Deus. Porque você acredita que o seu Deus é invisível, você pode tirar o cavalinho da chuva. Não é. Porque Deus decidiu ser amado do meu irmão, do seu irmão. A minha irmã trouxe aqui Jó. Jó só foi curado. Jó foi curado quando ele começou a orar por ele. Não, ele foi curado quando ele começou a orar pelos irmãos. Porque Deus está dizendo assim, olha, você tem que orar pelos outros, não é por você. Você é um sacerdote santo. Você para de estar pedindo. Ore pelos seus irmãos, porque eles estão carentes. Porque essas perguntas que eles estão fazendo é pergunta de quem não me conhece. E por que ele não me conhece? Porque você não está sabendo falar com ele sobre mim. Por isso ele me conhece. Porque se você chegar numa mesa de bêbado e falar assim, olha, Jesus te ama, você acredita que não vai acontecer nada? Claro que vai. Claro que vai. Porque o Espírito testifica com o Espírito que nós somos filhos de Deus. E é um filho de Deus que está lá falando para eles. E eles também são filhos de Deus. Estão cegos. Aí você sozinho, acredita mesmo que sozinho você vai conseguir fazer alguma coisa contra a hoste maligna? Ah, para, né? Não tem como. Mas em unidade é diferente. A oração de um justo, olha só, com 2 justos, 3 justos, a oração, é que a gente não imagina como é que a oração funciona. A gente acredita que a gente ora e não acontece nada. Eu também isso acontece comigo. Ah, não vou orar por esse carro, não vai acontecer nada. Balela! Balela! O inimigo está querendo isso. Que você acredita que, eu não vou orar, ore. Ah, mas esse coisa já é amaldiçoado, ore pelo amaldiçoado. O negócio não é feito amaldiçoado, senhor. Ela é amaldiçoada. Agora está abençoado. Em nome de Jesus, amém. Porque vocês perceberam que na ilustração, cada vez que vinha uma agressão de um inimigo, a união desse pequenininho conseguia? Mas é assim que funciona em Cristo Jesus. Ah, porque eu estou sofrendo essa agressão espiritual. Pastor, eu estou com um problema sério. Olha, eu não aguento mais. Meu irmão, você está com um problema sério mesmo, porque você está dizendo que não aguenta mais e não procura a igreja para orar por você. Porque os santos oram por você. Não, pastor, é o santo, é toda a igreja. Os santos somos nós, gente. É toda a igreja que ora. Mas a gente está querendo amaldiçoar. Não dá. É abençoar o tempo todo, porque a unidade da igreja é que vai nos dar força para dizer, gente, olha, eu sozinho não posso. Mas eu tenho um grupo ali comigo, em oração, que a gente pode. Muito em Cristo Jesus. Interessante, né? Interessante. Que a gente fica relativizando a unidade da igreja. E vocês acreditam que... E sabe o que é mais triste? É que a gente acredita que não tem força. Ah, não vou porque... Ah, pastor, eu não vou porque eu sozinho. Não, vai mais um. Tá bom. Porque Deus nos mandou como ovelha
para meio de lobo, amados. De 2 em 2. Olha que interessante. De 2 em 2, vai de 2 em 2. Te envio como ovelha para meio de lobos. Seja o quê? Sutil como uma pomba e prudente como uma serpente. Bom, serpente, se ela estiver aqui, ela não vai de cara, ela vai embora, ela não quer saber de briga. Ela quer matar a fome dela, mas não brigar com o maior que ela. E a pomba está sempre, a pomba passa por teu lado, ela não se quer, tá sempre, tu nem enxerga a pomba, a sutileza que ela é. Por que isso, mano? Porque ele está nos mandando pro meio de lobo. O que é uma ovelha no meio numa alcateia, gente? O que é uma ovelha? É um osso, gente. E não é um osso cozido não, porque não tem problema, eles não conheceram o fogo, o lobo não conheceram o fogo. Vai ser dilacerada. Por isso ele manda ser sutil, ser prudente. Mas isso como é que a gente faz? Em comum, unidade. É na união. Você está com dor de cabeça? Pede aos santos que orem. Ah, mas Jesus não vai curar dor de cabeça. Jesus curou febre, irmão. Jesus curou febre, Jesus cura tudo. Peça com alegria, peça em unidade, esteja em comunhão. Chega, olha, se alegre, porque o Espírito Santo está dizendo assim, olha, vai, se unam, se juntam, ora, qual o motivo que vocês querem? Esse motivo é plausível. Mas esse aí não tá bom não. Por quê? Porque vai identificar quem? Só a minha, parou, né? Você está querendo ser abençoado sozinho, meu irmão? Você é uma igreja, você é uma unidade. E na unidade você quer abençoado sozinho? Não, filho. Você vai ser abençoado por mais gente. Mas com mais gente. Essa é a nossa unidade, amados. Isso é que eu peço a vocês. Às vezes eu falo assim, gente, a gente para ver a unidade, a gente só tem um dia no que a gente se reúne realmente. Quarta quase ninguém vem, mas é domingo. Mas mesmo domingo, a pessoa fica, às vezes, não é cobrando que vocês venham, gente. Não é cobrando, não. Mas às vezes, com um pouco de coração contrito. Porque, às vezes, uma coisa que você quer decidir na quarta, o Espírito Santo fala para você no domingo. Ah, mas se o Espírito Santo quiser falar comigo, ele vai falar onde ele quiser. Talvez ele esteja falando contigo o tempo todo e você que não está ouvindo. E talvez, quando chega numa igreja, talvez ele lá tenha um pouquinho mais de liberdade com você, e aí você ouça o que o Espírito está falando. Entenderam? Essa unidade que vai, olha, a gente vai se proteger do que vem, já tem um protetor. Mas às vezes, o diabo vence. Às vezes o diabo vence. Tem características brandas, Ele vence, ele é efêmero, o que é rápido. Ele vence coisa. Não tem profundidade. O diabo, quando ele chega, ele atinge a tua vida. Olha, eu vou falar para vocês, experiência minha. Experiência minha. Você viu um local na Marinha, onde todo dia vinha um oficial me perseguir. Eu acho que ele passava o dia todo no escritório dele procurando um jeito, uma forma de me perseguir. Eu ria para ele, orava e tal, e ele arranjava. Meus amados, toda vez que ele vinha com uma ideia, a ideia se revertia a meu favor. Mas olha, não teve uma vez, ele entrou em crise. Toda vez que ele fazia alguma coisa, e olha, ele queria proteger o deles. Aí ele me ajudava e começava a regolar ele na lama. Eu digo, olha, viu? É assim que Deus age. Eles guardam o tempo todo. Não se preocupe. Deus está te guardando. Não se preocupe com isso. Pronto, tá guardado, tá alimentado, tá guardado, pronto, tá reforçado, pronto. Tá tranquilo, esquece isso. Deus já está te guardando. Acabou, tá bom. E agora, fazer com isso aqui? Vou fazer o que com isso? Vai? Amar um ao outro, gente. Abençoar meu irmão. Eu já não estou alimentado? Não estou protegido? Não estou guardado? Não, vai. Não fica cheio assim, não. Aquela bênção que tu pegou, abençoe teu irmão do lado. Vai abençoando. Por quê? Porque quanto mais você abençoa, mais assim você vai chegando, o Espírito Santo vai enchendo,
Para quê? Para que ele veio aí, ele te abençoou mais ali. Vai enchendo, vai. É assim a gente trabalha em unidade. Um só Espírito, um só corpo, um só Deus, um só batismo. É a nossa unidade, amado. É para isso que a gente está aqui. Vou falar para vocês, nossa vida aqui é muito curta com relação a tudo que está aí. Essa casa vai durar uns 1000 anos. Esse carro vai durar uns 500 anos. Mas a gente não passa de 100. São raros que passam de 100. Daqui a pouco estamos indo embora. Isso aqui já passou. A gente vai se reunir como igreja no novo céu, nova terra, mano. Não se preocupa. O destino da igreja, o destino da igreja já está concluído. Não se preocupe. É só você, lá em Apocalipse, que o destino da igreja já está concretizado. Não vai, novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Não se preocupe com isso. Você já está no novo céu, nova terra. Já está garantido. O seu final já foi feliz. Ele não vai ser feliz. Ele já é feliz. Você era rebelde. Eu era rebelde. Nós éramos rebeldes. E saímos da rebelião. Viemos para Cristo. Agora somos filhos de Deus. Olha que beleza. Olha que beleza. Temos um novo céu, uma nova terra. Coloca isso no seu coração, porque isso traz para você, sabe o quê? Tira de você todo tipo de ansiedade. O que eu vou comer amanhã? É com Deus. O que eu vou fazer amanhã? É com Deus. Se tiver, olha, eu tenho agora esse instante. Se eu morrer, vou morar com Deus. Que é a melhor coisa que eu faço na minha vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos dê uma semana abençoada em Cristo Jesus. Amém?